Passamos ao processo agora 22.757, que continua como relator Sua Excelência o conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Obrigado, Excelência. Tratam agora os autos de uma inspeção realizada pela terceira inspetoria para levantar informações das entidades indiretas em situação de inatividade ou deficitárias, ainda no exercício de 2015. Foi visitado e muito bem acompanhado as entidades da Credata, Banac, Cageac, Sila, Codizac, Colonac, Sanac, Emater, Federação de Desenvolvimento de Recursos Humanos e dos Esportes, Fumbesa, Coab e FADES, né, aquelas entidades em fase de extinção. Foi verificado que, em sua maioria, estão com as atividades paralisadas, não se prestando mais ao cumprimento de seus objetivos institucionais, que possuem passivos trabalhistas elevados, fiscais, despesas com quadro pessoal, tanto efetivo quanto em comissão, sem atribuições específicas, sem conhecimento, às vezes até dos locais de lotação, até mesmo por inexistência de espaços que comportem a totalidade dos servidores pertencentes às suas folhas de pagamento, e alguns ainda estão à disposição de outras unidades da administração estadual. No exercício de 2015, foram gastos 59 milhões de recursos do Tesouro, sendo que apenas 15% foi para amortização, o restante foi para a folha. Foi feito acompanhamento em loco e a Secretaria Adjunta de Supervisão das Empresas Públicas. Foram trazidos dados ainda em 2016 que ratificavam a inoperância dessas entidades e o comprometimento deste elevado valor com a folha de pagamento sem um bom retorno. Em 2016, agora não foram mais 59 milhões, mas foram 63 milhões, e estas empresas têm 1.194 servidores. Nesta visita, apenas 270 estavam lá. 1.194, 1.200, 270 estavam lá. Então, 930 a DAF não conseguiu encontrar. Por fim, a análise apontou a completa descaracterização da CAGEAC e da Emater, com ações executadas hoje pela CEAPROF, funcionários da CAGEAC e Emater, que também estão na CEAPROF, ainda bem que esses estão lá, porque os outros acabavam não tendo assim, uma atividade que fosse visível aos olhos da inspeção. Foram realizadas diversas notificações aos gestores responsáveis pelos órgãos, tendo fornecido informações, e eles realmente, coitados, numa situação também constrangedora, sem saber muito bem para onde vai e para onde vem, concluiu a área técnica corretamente, diante deste espelho correto, que isto seja um relatório assim encaminhado, tanto ao governo do Estado quanto à Assembleia Legislativa. É um espelho realmente bom. Acredito que não nos cabe muito dizer exatamente o que fazer ou não, porque aí é um ato discricionário, mas nos cabe apresentar e mostrar. E aqui, então, nós estamos apresentando um relatório razoável com relação a isso, onde há situações, numa época de crise, que podem ser contornadas e melhoradas, e o dinheiro poder ter uma utilidade maior para o Estado. O doutor Parquet se pronunciou no processo, é o relatório, Excelência. Com a palavra, Sua Excelência, o relator para o seu voto, para o seu parecer. Obrigado, senhor presidente. Inicialmente, eu queria louvar a iniciativa da Corte em autuar e registrar esse processo para apurar essa situação. Foi uma iniciativa da DAF, que fez um levantamento nas prestações de contas de vários exercícios, mais de 10 anos, 18 anos, em que se arrastam essas empresas em liquidação, em extinção, e não se chega a termo. O levantamento noticia que as entidades Acredata, Banacre, Cageacre, Sila, Codizacre, Colonacre, Sanacre, Emater, Fundação de Recursos Humanos da Cultura e do Desporto, Fumbesa, Coab e FADES,
encontram-se, em sua maioria, com as atividades fins paralisadas, não se prestando mais ao cumprimento de seus objetivos institucionais. Possuem elevados passivos trabalhistas e fiscais e um quadro de pessoal, tanto efetivo quanto em comissão, sem atribuições específicas, sem comparecimento aos locais de lotação, até mesmo por inexistência de espaço físico que comporte a totalidade dos servidores pertencentes às suas folhas de pagamento, ou à disposição de outras unidades da administração estadual. Noticia que, no exercício de 2015, tais entidades consumiram R$ 59.146.320,63 do recurso do Tesouro Estadual, sendo que dessa quantia, apenas 14,96% destinaram-se à amortização de dívidas. O restante, 85,04%, foi destinado ao pagamento de pessoal, encargos e despesas de manutenção, sem qualquer benefício público, em razão da inatividade dos fins institucionais. Após a instrução preliminar, com visita in loco em todas as entidades catalogadas, aplicação de questionário, bem como na Secretaria Adjunta de Supervisão das Empresas Públicas. Vejam só, não bastam essas empresas existirem e estarem inoperantes. Ainda se criou uma secretaria para supervisioná-las, colocando como secretário o gestor de 5 dessas unidades. Né? Muito bem. Foi acostado o relatório técnico de folhas 31/77, com os dados agora do ano de 2016, os quais ratificam a inoperância dessas entidades, o comprometimento de mais de 80% do total dos recursos despendidos com a folha de pagamento e encargos, a eternização do processo de liquidação e extinção das referidas empresas, que já se arrasta por mais de 18 anos, tem caso de 30 anos, a criação da Secretaria Adjunta de Supervisão das Empresas Públicas, com finalidade sobreposta da chefia das entidades que supervisiona e sem nenhuma atividade desenvolvida no exercício, bem como com o provimento de cargos não previstos e não criados em lei. Criaram a Secretaria, mas não criaram a estrutura, mas nomearam os cargos, que não existem. Em 2016, presidente e diretores. Em 2016, foram despendidos só com a folha de pagamento dessas entidades. Agora não foi 59, foi R$ 62.728.838,12 dos recursos do Tesouro, como noticiado no relatório, para o pagamento de 1.194 servidores, dos quais apenas 270 estavam presentes nas respectivas entidades nos dias da inspeção. A área técnica fez um relatório para cada servidor responder o que fazia e o que estava fazendo ali. Então, eles diziam, a maioria, que estava ali aguardando a aposentadoria. Os que estavam, os 270, porque os outros não estavam lá. E, numa salinha de 15 metros quadrados, tinha 200 servidores. Então, nem que estivesse ali, cabiam, perfilados um do lado do outro. Por fim, a análise apontou a completa, abre aspas, descaracterização. Antes desse episódio, eu fui a uma solenidade de formatura e vi um cidadão, e aí soube que trabalhava numa secretaria, só que ele estava há 3 anos em casa, porque disse que não ia mais, não tinha o que fazer, estava esperando a hora de aposentar lá. A descaracterização da CAGEAC e da EMATE, cujas ações são executadas para cumprir o planejamento da CEAPROF, ainda bem que trabalha. Ou seja, os funcionários da CAGEAC e da EMATE atuam coletivamente em prol da CEAPROF, numa simbiose onde a separação dos trabalhos não é nítida. Os técnicos que foram fazer a fiscalização, eles pediram a chefe do setor de pessoal para dizer, olha, quem é da onde? E aí ela também não sabia. Ele chegava na sala e disse, levanta a mão quem é da EMATE. Aí, naquele dia, aplicava o questionário para a EMATE. No outro dia, levanta a mão quem é da CAGEAC, quem é da CEAPROF. Porque nem eles mesmos sabem quem são esses servidores. Muito bem. Durante a fase do contraditório, foram citados o senhor Sebastião Afonso Viana Macedo, governador do Estado, e respondeu, o senhor Joaquim Manuel Mansur Macedo, secretário da Fazenda, o senhor Gabriel Maia Gelpo, secretário de Estado de Desenvolvimento Social, Marco Antônio Brandão Lopes, secretário de Educação,
João Taumaturgo Neto, da CEAPROF, Janaína Guedes Bezerra Dourado, da Habitação, Átila Pinheiro de Souza, de Infraestrutura, João Pereira da Costa, secretário adjunto de Supervisão das Empresas Públicas, a senhora Maria Lídia Soares de Assis, liquidante do BANAC, e a senhora Savana Leite de São Paulo, secretária de Estado de Gestão Administrativa. Desses, o senhor Joaquim Manuel Mansur Macedo e Marco Antônio Brandão Lopes não apresentaram qualquer justificativa. A senhora Savana, da SGA, comprovou que a secretaria não tinha vinculação, não estava vinculada a nenhuma dessas empresas, então ela foi excluída do processo. A senhora Maria Lídia Soares de Assis, do BANAC, foi a única que apresentou uma gestão satisfatória pela análise técnica, porque ela conduziu o trabalho com responsabilidade, mostrando que os dados são satisfatórios e estão adequados, saiu daquela estrutura gigantesca do BANAC, alugou uma salinha, e só fez isso porque tem muito documento que ainda tem que ser mantido, porque são documentos bancários, são documentos fiscais, com uma estrutura mínima, é só ela que recebe como procuradora, não como diretora, não tem um monte de diretores ganhando acima de R$19 mil, não tem cargos em comissão, não tem estagiário, é uma estrutura enxuta, mínima, adequada, e o processo está andando, daí o Estado não está tendo prejuízo. Então, as razões foram acatadas. E eventual controle, ou a diferença de controle que foi encontrada, ela implementou ainda durante a instrução e comprovou isso. Em suas conclusões, a área técnica pugna pelo encaminhamento do presente trabalho ao governador e à Assembleia. Muito bem. Em verdade, como se observa do que acima foi relatado, cerca de 80% de todos os recursos despendidos com essas entidades refere-se à despesa de pessoal em cargos, onde se registra significativa quantidade de cargos em comissão, ganhando elevados salários, sem que estes exerçam atribuições que justifiquem as suas existências. Os diretores, os presidentes das entidades, quando iam responder o seu relatório sobre o que faziam, eles chamavam lá o chefe da contabilidade ou o estagiário para dizer: o que é que eu faço aqui? Aí eles é que diziam o que é que ele fazia, porque ele ia lá, às vezes, assinar um documento, mas não sabe o que faz. Eu encontrei um desses diretores em Boca do Acre fazendo uma peregrinação por uns ramais, por uns seringais, né? E ele disse que não sabia onde era a secretaria que trabalhava. Ganhando registros que 77,38% do total da despesa de pessoal, constante da folha de pagamento, não estavam presentes nas repartições no dia das inspeções. Em suma, em 2016, mais de 60 milhões de gastos de recurso do Tesouro sem cumprimento de uma finalidade pública, em razão dessa inatividade institucional ou da não realização de trabalho nenhum pelos servidores que estão sendo pagos com esse recurso. E aí é que eu entendo que há prejuízo ao erário público, porque toda despesa pública ela tem que ter uma finalidade pública, e essa não tem. Se essas pessoas estivessem trabalhando em alguma repartição pública, cumprindo a missão institucional do poder público, trabalhando, dando expediente, fazendo atribuições, justificaria, mas nesse caso não. Elas não prestam nada, e esse recurso está simplesmente saindo pelo ralo. Evidentemente, tal situação configura dano ao erário público, que arrecada os tributos estaduais e não os aplica em favor da sociedade que os paga. Além disso, também está caracterizada a omissão dos gestores públicos, porque são 18 anos na maioria, mas tem casos de 30 anos em que a gente reitera essas justificativas, a notificação ao governador, notificação à Assembleia. Eu mesmo estou cansado de fazer essas sugestões e as decisões do plenário acompanham esse entendimento, e nada se faz, porque nós não temos imposição sobre o Poder Legislativo para poder legislar em determinadas situações, mas sobre o gasto público, considerando sobre dano em razão dessa inoperância e a não adoção de atividades, a gente tem, porque onde está o recurso público, nós temos competência. E esse recurso não tem retribuição em serviço público. Em verdade, se os recursos gastos durante todo esse período fossem direcionados ao equacionamento das dívidas existentes, quer dizer, apenas 15% vai para as dívidas, a gente teria pago isso há mais de 20 anos. Não estaria se prolongando desse jeito. Então, é uma sangria
um dano recorrente. Bastava direcionar esse recurso para pagar a dívida, né? Melhor seria, e aí a nossa sugestão, melhor seria se o Estado já tivesse incorporado ao quadro de pessoal, o seu quadro de pessoal, os servidores remanescentes dessas entidades, realocando-os onde pudessem desenvolver efetivamente suas atividades, ou seja, onde houvesse a contraprestação de serviço público finalístico para justificar os salários que recebem. E assumisse, porque o Tesouro é que vai assumir de qualquer forma, está assumindo o Tesouro, ele diz que não paga às vezes porque não tem recurso e o Tesouro não repassa, é o Tesouro que vai pagar. Então, o Tesouro assume direto, ao invés de 100%, vai pagar 15% e já quita. Isso aí, né? As dívidas dessas entidades é a conta do Tesouro, que é quem efetivamente terá que pagá-las futuramente. Abstendo-se de tomar essa providência e deixando a situação como está, perpetua-se a sangria aos cofres públicos, com dano passível de quantificação a cada exercício. Era 59 milhões em 2015, 62 milhões em 2016, quanto é que está agora em 2019? Né? Além de configurar omissão dolosa que pode ensejar conduta de improbidade administrativa a critério e a juízo do Ministério Público competente para a matéria. Ante exposto, este Ministério Público de Contas opina pela comunicação do apurado aos gestores das entidades analisadas, aos secretários de cada uma das pastas que estão vinculadas a essas, que supervisionam essas entidades, ao atual governador e atual Assembleia Legislativa do Estado, bem como aos Ministérios Públicos Estadual e Federal, para as providências que entenderem adotar, a bem da administração e do erário, bem como dos acompanhamentos e responsabilizações pertinentes. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Com a palavra, Sua Excelência, o relator para o seu voto. Obrigado, Excelência. Então, nessa mesma linha, e estando todos de acordo, todos temos a mesma opinião, a mesma situação, se vislumbra realmente uma baixa eficiência, como em outras situações, em outros locais, mas, ao mesmo tempo, temos que respeitar a legalidade de algumas situações que estão pactuadas, como o concurso, a contratação, dos servidores, direitos que têm que ser respeitados, e aqui, então, cabe apenas uma alocação e, portanto, uma recomendação. Então, nesse sentido, acompanhando todo esse entendimento, voto que seja dado conhecimento do presente processo ao excelentíssimo senhor governador do Estado do Acre, à Assembleia Legislativa do Estado, aos atuais gestores das entidades auditadas e secretários, ao Ministério Público Estadual, encaminhando cópia dos relatórios técnicos folhas 31 a 77 do volume 1 e 406 a 419 do volume 2, para ciência e providências que entenderem pertinentes, recomendando a realocação de servidores destas empresas em outros setores e órgãos do governo e a redução das despesas de sua manutenção até pagamento das dívidas negociadas e extensão das mesmas após e, portanto, feita a relocação de servidores e não havendo mais necessidade das mesmas. Hoje é preciso o CNPJ, então hoje não podem ser extintas, mas depois que isso acontecer, pode ocorrer, mas a realocação pode e a redução de despesa também. Que seja feito o acompanhamento pela DAF da situação das entidades fiscalizadas no presente processo e após pelo arquivamento dos autos. É como voto, Excelência. Em votação, conselheiro José Augusto. Excelência, eu como costuma dizer o nobre conselheiro Antônio Malheiro, data vênia. Se fosse só os servidores, que inclusive tem um monte irregular aí, eu, quando presidente do tribunal, fiz um levantamento, 11 mil e qualquer coisa, estão nessas empresas aí. E esse tribunal vem reclamando isso há 30 anos, não são 18, 20 anos, não. Essa situação. E se fosse só o pagamento, se fosse só o pagamento do servidor, coitado, enfim, que tem alguns legais anteriores à Constituição de 88, tudo bem. E quem pagou todo esse comissionado de 19, 21 mil reais desse pessoal aí inerte? Eu acompanho na íntegra o parecer ministerial, Excelência. Que é o mesmo entendimento do nobre relator. O Ministério Público Federal também. Conselheiro José Augusto. Aqui não tem. Valmir Ribeiro. Desculpa, Valmir Ribeiro.
eu acredito que o parecer do Ministério Público de Contas, o conselheiro Antônio Jorge Malheiro, colocou no voto dele. Só não está a comunicação ao Ministério Público Federal. Com exceção, quer dizer, com exceção do Ministério Público Federal. Então, eu não tenho porquê. Eu acho que está perfeito. E eu voto com o conselheiro relator, Antônio Jorge Malheiro. Conselheiro Ronaldo Polanco. Senhor presidente, tem uma discussão interessante aí no meio dos economistas, Muito que interessante. sempre se tem uma agenda perdida, né, com relação aos processos microeconômicos. Nós nunca conseguimos, assim, para as pequenas e médias empresas, microempresas, definir quando elas estão no final não dão mais nada, faliram. É um processo muito longo para você encerrar uma empresa. Esse é um desafio grande que o país tem. A gente não consegue definir em que momento encerra uma empresa. Aí, por isso que o pessoal diz, é uma agenda perdida. Ninguém quer discutir isso. É igual, eu acho que isso aqui é uma agenda perdida. Ninguém quer discutir. É bom que o tribunal coloque na mesa, tem profissionais, juristas, contadores. Do ponto de vista econômico, é inviável. Então, quem está crescendo usando o Estado não está criando mais monopólio. Não está criando mais monopólio. Cria várias empresas. Por exemplo, aqui, os asiáticos, quando vão tratar sobre a questão agrícola, vamos botar aqui um exemplo, que é a Sensu. A Sensu tem um monopólio da limpeza de Rio Branco. Aí eles terceirizam. Se fosse numa região asiática, ninguém era monopólio. São 10, 20 empresas públicas que vão concorrer entre elas. Aí elas se tornam eficientes. A nossa ineficiência está na lógica do nosso regramento, dessa agenda perdida, que ela afeta tanto a economia privada quanto a economia pública. E aqui a gente se dá a liberdade e todo mundo diz, é ineficiente, é isso, é aquilo, mas nós não damos as saídas corretas no tempo certo. A gente usa a lei para fazer, agindo dessa forma e de outra, né? A urbanidade vai embora. E nós não temos saída. Ontem eu estava assistindo o depoimento do ministro da Educação no Congresso Nacional, eu fiquei pensando, essa é a nossa lógica, sabe? É você colocar pessoas, assim, às vezes, muito despreparadas para enxergar o conjunto do país, né? Da nossa realidade contemporânea. Eu acho que o relatório foi fundamental, o conselheiro Zé Augusto sempre levanta esse assunto, o Valmir, que tem uma vivência mais longa na gestão pública estadual, mas eu vejo que as saídas existem, mas a gente tem que sentar e pensar de forma bem, eu poderia dizer assim, bem operacional. Isso aqui não é mais viável. Essa agenda tem que ser atual, contemporânea, porque ela está atrapalhando 60 e poucos milhões que se gasta por ano. E ela vai crescendo, né? Conforme o próximo governo vai estar na mesma situação, porque ninguém quer enfrentar um desafio desse, perda o político mede sempre a sua aceitação e tal. Mas se tivesse uma lógica em que que fosse rápida, se a gente não faz para o setor privado, imagina para o setor público, numa região que a nossa democracia não permitiu ainda a gente superar o populismo. Eu acho que tem mais lógica que manter essa estrutura com o populismo político do que com a visão de você ter um Estado
Fui deputado, quantas vezes foi questionado lá esses assuntos na Assembleia Legislativa, mas pouca gente tem a coragem de enfrentar, sabe? E quando enfrentamos já chamando o outro disso, daquilo, e não vamos para um bom diálogo de maturidade. Eu vou acompanhar, ainda bem que ele não manda para o Ministério Público Federal, mas isso aqui é uma agenda local, sabe? Está perdida? Está. Botamos na mesa? Vamos avançar, né? E ver de que forma a gente tira e não gasta esses 60 milhões por ano, anuais, gasta 10, 15, já sobra 45 para aquilo que a gente mais precisa, que é investimento. Se a gente pudesse aqui, a gente faz agenda para outras coisas, por que não podemos fazer uma agenda com o Executivo Estadual hoje, que está precisando de caixa, para ver de que forma a gente encerra isso aqui? As medidas sugeridas pelo nobre procurador são importantes, pelo relator, e a gente dá um basta nisso. E a agenda deixa de ser perdida, para ser uma agenda viva, né? Vai ser fácil. E que a gente supera. Excelência, só complementando, existe uma empresa que está aqui dentro desse bolo aí, da sua idade, com diretor recente ganhando R$19.000, outro dia, da sua idade. Chama-se Codizac. Pode procurar que está lá. Que é isso? 50 anos? Acompanhe o entendimento. Do conselheiro Malheiro, então. Conselheira Dulcineia. Senhor presidente, é muito interessante esse trabalho, e faltou nele dizer que é uma herança de muitos anos atrás, né, de mais de 30 anos atrás, né, que foi entregue e que não é uma medida fácil de resolver, né. Eu li todo o relatório da análise técnica e entendi também a sugestão final do relatório como medida correta, né, que é o encaminhamento exatamente ao Poder Legislativo e ao Poder Executivo, e esse é o meu voto, acompanhando o relator, porque nele não vi nenhum crime ali definido para justificativa de remessa ao Ministério Público. Então, nesse sentido, eu voto com o relator, sem a remessa ao Ministério Público. Conselheira Maria de Jesus. Acompanho o relator, excelência. Então, conselheiro Malheiro, conselheiro Valmir, Dulce, Polanco e Maria de Jesus, todos acompanharam o relator. Vencido em partes o nobre conselheiro José Augusto. Divergiu em parte o conselheiro José Augusto, que encaminhou ao Ministério Público. Por maioria, em termos do voto do conselheiro relator.